Nakagawa, vem para cá falar da Marisa, que é a nova crise aí das varejistas, né? Vai fechar 91 lojas no terceiro trimestre do ano. Explica pra gente, o presidente está tentando amenizar, mas está brabo, né? É uma empresa, Dani, que já estava com alguns problemas antes de endividamento. E aí, o setor todo de varejo, depois do mês de janeiro, passou a ter um problemaço na mão, porque em janeiro foi quando foi descoberto, foi destapado o problemaço da Americanas. E quando o sistema bancário descobre que um grande cliente, um tradicional cliente, uma varejista que tem quase 100 anos, estava com uma dívida que inicialmente se especulava, se calculava em 20 bilhões de reais, que não era registrada, depois percebeu-se que era muito maior, 40 bilhões de reais, este é o patamar, os bancos fizeram o seguinte: opa, vou parar de emprestar dinheiro para varejista, porque eu quero entender direito onde eu estou pisando aqui, se essas empresas são estão de fato mostrando os números direitinho nos balanços. E a Marisa foi uma das empresas que infelizmente acabou sofrendo este fechamento de torneira do crédito bancário após o mês de janeiro e após a crise da Americanas. O primeiro sinal dessa história toda veio quando a empresa simplesmente deixou de pagar o aluguel de algumas lojas para um fundo imobiliário, para várias lojas que são de propriedade desse fundo imobiliário. E aí, agora a gente tem nessa tela, a gente tem o plano mais recente, que foi divulgado agora nesta semana pela empresa, que anunciou o plano de fechar 91 lojas. Então, se tinham dado calote no aluguel lá atrás, em fevereiro, março, agora eles estão anunciando que, de fato, vão fechar quase 100 lojas, 91 lojas. Para quê? Para tentar aplacar o prejuízo. No primeiro trimestre do ano, a empresa teve um prejuízo de quase 150 milhões de reais. A empresa, é verdade, a gestão tem tentado melhorar os números. Por exemplo, no primeiro trimestre, eles diminuíram o número de promoções, o volume de itens vendidos em promoção em 37%, para tentar aumentar a margem, né? Para tentar ter mais caixa. Mas isso foi insuficiente e, mesmo assim, a empresa terminou o trimestre com 150 milhões de reais de prejuízo praticamente. E aí um número que é muito importante, esse último número, a Marisa, como empresa, tem mais de 700 milhões de reais em dívidas com bancos, com investidores que emprestaram dinheiro e compraram títulos de dívida. E esta dívida é que está difícil de ser gerida, por causa do juro alto, em 13,75, mais as condições mais restritas de crédito nos bancos. O pessoal da Marisa está tendo dificuldade em enrolar essa dívida, em tocar a vida normalmente. Por isso, esse plano de reação, fechar lojas, diminuir um pouco o volume de promoções, para tentar equilibrar as contas e aí voltar ao azul para voltar a tocar a vida normalmente. O varejo é um grande empregador, então qualquer notícia desse tipo gera muita preocupação do ponto de vista do emprego e a crise no varejo hoje, infelizmente, não está restrita apenas e tão somente à Marisa, né? A gente tem a situação da Americanas, que está lutando num processo de recuperação judicial, mas outras empresas, por exemplo, a Tokstok, que é muito famosa no ramo de imóveis, decoração, anunciou o fechamento de várias lojas em várias capitais do Brasil, também está com problemas. Então, esta é uma crise que está acontecendo aqui no Brasil, foi piorada pelo juro alto e pelo caso das Americanas, mas o varejo como um todo, Dani, tem sofrido uma virada de página, né? Um turnover aí por causa do comércio eletrônico. Então, empresas que não conseguiram se adaptar à realidade da internet têm sofrido um pouco mais em alguns segmentos, como por exemplo, comprar roupa. É mais difícil comprar pela internet às vezes, então você está nessa situação. E fora as lojas que vendem da China e são um baita concorrente para lojas como a Marisa, Dani.